A gerente do restaurante chamou uma garota que cantava na rua para se apresentar no seu restaurante, com medo de seu patrão brigar com ela, mas quando o dono do restaurante chegou, ele ficou surpreso ao descobrir quem era essa garota. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Em uma tarde tranquila, o telefone de Geraldo tocou, interrompendo o silêncio de sua casa. Ele estava concentrado em montanhas de relatórios financeiros quando a voz entusiástica de seu amigo Evandro foi ouvida do outro lado da linha. Onde você encontrou essa moça talentosa para cantar no restaurante? A voz do amigo transbordava de emoção, e Geraldo, confuso, tentava entender as palavras dele. Ele não tinha ido ao restaurante nos últimos 2 dias, resolvendo as papeladas que podia gerenciar de casa. Evandro, de quem você está falando? Estou um pouco perdido aqui, disse Geraldo. Sem perder seu entusiasmo, o amigo continuou. Não sei o nome dela, mas preciso de uma mesa em seu restaurante sempre que ela estiver lá. Você não tem ideia. Nunca ouvi uma voz tão maravilhosa. Parabéns! Eu amei, concluiu Evandro, encerrando a conversa com entusiasmo e desligando o telefone. Depois da ligação, ele se lembrou de ter programado uma banda instrumental que conhecia há muito tempo para se apresentar no restaurante. Agora, ele estava confuso e incapaz de entender a situação. Será que decidiram colocar uma cantora? Decidido a entender o que o amigo havia experimentado, Geraldo foi até lá. Geraldo não era um dono de restaurante comum, ele era apaixonado por seu ofício, e sempre buscava inovações para destacar seu estabelecimento. Sua dedicação e entusiasmo alimentavam não apenas sua criatividade, mas também eram fundamentais para o sucesso de seu restaurante, que rapidamente se tornou conhecido como um dos melhores da cidade. Clientes fiéis frequentemente faziam reservas com semanas de antecedência, ansiosos por uma mesa no cobiçado local. Geraldo veio de uma família humilde, porém sempre foi muito ambicioso e desde cedo sabia que queria ser um empresário bem-sucedido e que para isso, teria que trabalhar muito. Ele buscava não apenas servir refeições deliciosas, mas também encantar e surpreender seus clientes a todo momento. Acreditava que uma experiência culinária memorável ia além do paladar, envolvendo também a criação de um ambiente único e agradável. Às vezes, as pessoas até se referiam ao restaurante como uma filarmônica, refletindo a fusão perfeita de experiências culinárias e artísticas que o local proporcionava. Uma tarde, Natália, a gerente do restaurante, estava na varanda do restaurante, pensando em como resolver um grande problema. A banda que estava programada para se apresentar naquele dia, havia informado de última hora que tiveram um imprevisto, e que portanto não poderiam comparecer. Foi então que do outro lado da rua, ela viu uma adolescente cantando e tocando violino na esquina de 2 ruas movimentadas. Ela já havia notado a menina antes, sempre parada na mesma esquina cantando, mas nunca conseguia ouvir sua voz. No entanto, naquele momento, ela decidiu ir em direção à garota e na rua pôde ouvir a sua voz encantadora. Natália olhou para o seu braço e percebeu que havia ficado arrepiada com a voz da garota. Aquilo não acontecia com frequência com ela, aquela voz era especial e ela precisava trazê-la para cantar no restaurante. Ela então fez o convite para a garota acompanhá-la até o restaurante. Natália percebeu que ela estava mal vestida e parecendo faminta. Vamos conseguir alguma roupa para você trocar e algo gostoso para comer, disse ela, movendo-se rapidamente para resolver a situação. A garota estava feliz com a oportunidade. O que ela ganhava cantando na rua, mal dava para se alimentar e ajudar a sua mãe. Em pouco tempo, Natália encontrou uma roupa em seu armário para a garota. Ficava um pouco grande, já que ela era alta e bastante magra. Vamos dar um nó aqui e ajustar. Veja, agora está perfeito, exclamou Natália, sorrindo ao ver a garota mais confortável ao sentá-la em uma mesa para comer algo no salão ainda vazio. Natália então fez uma proposta à garota. Não posso prometer nada definitivo ainda, mas o grupo que ia tocar esta noite cancelou. Você poderia tentar cantar aqui esta noite. O que ganhar de gorjeta é seu. Aceita? A garota ficou com os olhos brilhando. Aliás, como você se chama? Perguntou a gerente. Denise, respondeu a garota. Desculpe perguntar, mas você é daqui? Nunca ouvi uma voz como a sua antes, indagou Natália, temendo invadir a privacidade de Denise. Denise levantou o olhar e falou rapidamente. Minha mãe e eu nos mudamos para cá há pouco tempo. Depois, parou com a voz tremendo.
Minha mãe ficou doente. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Compreensiva, Natália colocou uma mão no ombro de Denise. Está tudo bem. Podemos falar disso mais tarde, quando se sentir confortável. Sugeriu. Depois de se trocar e se alimentar, eles ajustaram os detalhes para que Denise conseguisse se apresentar naquela noite com seu violino. O público do restaurante observava curioso, esperando para ver o que aconteceria. A jovem, acomodando seu violino, lançava olhares nervosos para a enorme plateia. Finalmente, tudo estava pronto para a apresentação. Denise começou a cantar, e a música encheu magicamente o salão com uma melodia tão encantadora que capturou a atenção de todos. Era o início de uma noite inesquecível, uma que reforçaria ainda mais a reputação do restaurante como um lugar onde a magia da música e da culinária se encontravam. Enquanto Denise cantava, Natália percebeu que a música era extraordinária, diferente de tudo o que tinha ouvido antes. Não tinha um nome ou classificação que Natália pudesse identificar, era uma melodia desconhecida que parecia contar uma história cativante, uma narrativa encantadora que transcendia o tempo. A música trazia um sentido de antiguidade, como se fosse um tesouro esquecido agora ressurgindo para encantar os ouvintes com sua beleza. Ao final da música, um profundo silêncio tomou conta da sala. Então, quebrando o encanto do momento, o público se levantou e aplaudiu entusiasticamente, expressando sua admiração pela performance de Denise. Comovidos pela apresentação cativante, vários espectadores se aproximaram do palco e colocaram dinheiro aos pés da garota, incluindo alguns de valor considerável. Denise olhou para o dinheiro claramente assustada, e depois sua atenção se voltou para Natália em busca de orientação. Com um sorriso caloroso e tranquilizador, Natália se aproximou. É seu. Você ganhou, disse ela. Denise aceitou o dinheiro com seus olhos brilhando. Com suas melodias suaves e delicadas, o violino complementava perfeitamente a voz de Denise, elevando suas canções ao status de verdadeiras obras-primas. A audiência, mais uma vez, estava completamente cativada pela magia da apresentação de Denise. Natália observava atentamente a atuação da jovem, com os olhos fixos em Denise enquanto cantava a música que apresentava naquele momento. Por alguma razão inexplicável, ela se encontrou emocionada ao ouvir a apresentação cativante da garota. As lágrimas se acumularam em seus olhos, e ela lutou para não as deixar cair. A beleza e o poder da voz de Denise, juntamente com a melodia, eram tão avassaladores que Natália não pôde evitar sentir-se comovida pela intensidade do momento. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas, enquanto continuava a ouvir hipnotizada pela magia que se desenrolava diante de seus olhos. Quando Geraldo chegou ao restaurante, notou que o estacionamento estava cheio de carros. Inicialmente, surpreendeu-se, mas logo percebeu que seu restaurante estava assim devido a atividades artísticas. Estacionando seu carro, Geraldo dirigiu-se à entrada, ansioso por descobrir o que estava acontecendo. Estava prestes a testemunhar a magia que a jovem cantora havia trazido ao restaurante. Enquanto caminhava para a recepção do restaurante e cumprimentava seus clientes conhecidos, o som de alguém cantando no palco chegou aos seus ouvidos. A voz forte e poderosa da jovem no palco captou imediatamente sua atenção. Havia algo naquela voz que o fez parar em seu caminho, com o coração batendo ao ritmo da repentina realização de que já tinha ouvido aquela voz antes. A incredulidade enchia seus pensamentos enquanto ele se aproximava mais do palco, esforçando-se para ouvir melhor a voz da garota enquanto ela continuava cantando. Uma sensação de familiaridade inundou-o, ele sabia que já tinha ouvido aquela canção antes. Mas tinha passado muito tempo desde a última vez. Depois de finalmente entrar no restaurante, Geraldo não conseguia ver bem o rosto da garota, pois estava de perfil para ele. Quanto mais a escutava, mais convencido ficava de que a canção lhe era familiar. Refletindo sobre suas memórias, Geraldo recordou de uma pessoa de seu passado. Assim, a lembrança o atingiu com uma onda de nostalgia e saudade, como se uma parte de seu passado que havia esquecido há muito tempo tivesse ressurgido de repente, trazida de volta pela voz dessa talentosa jovem cantora. Com o coração cheio de emoção e um sentimento de conexão inexplicável, Geraldo continuou ouvindo, maravilhado e profundamente comovido pela atuação que ressoava pelas paredes do restaurante, reavivando memórias há muito adormecidas. A música da jovem cantora o fez recordar de um encontro inesperado que teve com uma jovem numa cidade longe dali. Geraldo estava a caminho de uma viagem para encontrar com amigos e acabou passando com seu carro por um bairro humilde na cidade. Quando de repente seu carro parou de funcionar, o seguro informou que levaria horas para o carro ser retirado dali, pois estavam com muitos chamados.
O sol estava quente e não havia nenhum lugar nas proximidades onde Geraldo pudesse aguardar. Uma simpática senhora viu a cena pela janela e ofereceu a Geraldo um copo de água. Ele aceitou a gentileza da senhora e contou que seu carro havia quebrado e que levaria horas para sair dali. Sem hesitar, ela o convidou para esperar em sua casa. A hora do almoço estava chegando e um delicioso aroma saía da cozinha. "Junte-se a nós no almoço, minha filha já deve chegar a qualquer momento", disse a mulher em tom amistoso. Geraldo não podia acreditar na generosidade daquela senhora. Sem conhecê-lo, ela estendeu-lhe a mão e, ao invés de ficar horas sob o sol quente, ele ganhou uma estadia e um almoço na casa da adorável senhora. Minutos depois, uma jovem chegou na casa. Era a Selma. Seus cabelos negros e olhos cor-de-mel eram impactantes. Uma beleza fora do comum. Enquanto comia, Geraldo ficava cada vez mais fascinado por Selma, não conseguindo tirar os olhos dela. Selma estranhou quando chegou em casa e encontrou Geraldo sentado à mesa, mas depois das explicações de sua mãe, ela entendeu que a mãe não teria feito nada de diferente, pois ela era amável e generosa com todos. Enquanto Selma realizava suas tarefas diárias ajudando a mãe, ela cantava lindas canções. Ele não podia deixar de admirar as melodias, pois sempre foi muito ligado à música. "Minha filha sonha em ser cantora, Geraldo. Será que ela tem alguma chance na sua cidade?", disse a mãe de Selma. "Claro, Selma é muito talentosa. E quem compôs essas canções?", perguntou ele, interessado. "Fui eu mesma", respondeu Selma. Seu estilo era único e Geraldo realmente acreditava que ela tinha grandes chances de ter uma carreira na música. Finalmente, depois de conversarem por horas, o guincho chegou para levar o carro de Geraldo e estranhamente ele ficou chateado por ir embora. Ele desejava ter ficado mais. "Venha nos visitar na volta da sua viagem, faço um bolo para você", disse a mãe de Selma quando ele estava se despedindo. Selma também sentia que não queria que ele fosse. Sua mãe percebeu o quanto sua filha ficou mexida pela presença dele. "Eu passo na volta, sim. Ligo para vocês avisando. Obrigada por tudo o que fizeram por mim hoje, a comida estava deliciosa. Foi um prazer te conhecer, Selma", disse Geraldo se despedindo, mas desejando ficar. Os dias se passaram e conforme o combinado, Geraldo ligou perguntando se poderia passar pela casa em seu caminho de volta. Selma pulava de alegria ao saber que ele voltaria e aguardou ansiosamente pelo seu retorno. Naquele dia, ele havia feito uma reserva em um hotel da cidade para que pudesse passar mais tempo lá ao lado de Selma. Quando chegou, havia levado flores para mãe e filha em agradecimento à acolhida anterior e comentou que ficaria mais 2 dias pela cidade, pois queria conhecer a região. À medida que passavam mais tempo juntos, Geraldo e Selma foram se conhecendo melhor a cada dia e a atração entre eles ficava cada vez mais forte. Na noite anterior ao retorno de Geraldo, eles se deixaram levar por seus sentimentos, passando uma noite juntos envolvidos nos braços um do outro, perdidos na paixão do momento. No entanto, essa felicidade foi interrompida no dia seguinte quando Geraldo teve que voltar para sua rotina em sua cidade. Selma se sentiu triste ao ver Geraldo partir, mas a promessa dele de retornar deu a ela esperança para um futuro melhor. Ela confiava em Geraldo e esperava ansiosamente seu retorno. No entanto, à medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, a esperança de Selma começou a desvanecer. Geraldo havia mudado de número de telefone e os dois perderam contato e as memórias do tempo que passaram juntos começaram a desaparecer. Enquanto isso, Geraldo voltou à sua vida agitada na cidade, absorvido pelo trabalho e pelas responsabilidades. O tempo passou, e ele se viu envolvido no tumulto da vida urbana. Pouco a pouco, a promessa feita a Selma foi esquecida. Anos mais tarde, Geraldo estava parado no salão de seu restaurante, perdido em seus pensamentos enquanto ouvia uma música que o lembrava de Selma. A melodia evocava lembranças de um tempo mais simples, um tempo de conexões humanas profundas e promessas não cumpridas. Quando a música terminou, Geraldo dirigiu-se diretamente ao seu escritório. Sentado em sua mesa, olhava para a tela do computador, mas sua mente estava claramente em outro lugar. Natália percebeu isso e se aproximou dele. "Geraldo, você está bem?", disse com um tom de surpresa e preocupação. "Você pode pedir para essa garota vir ao meu escritório? Quero saber de onde conhece essas músicas", disse Geraldo. "Na verdade, eu estava planejando fazer a mesma pergunta." "Nunca ouvi nada igual", respondeu Natália com a voz refletindo uma mistura de curiosidade e emoção. Denise entrou no escritório de Geraldo tremendo de nervosismo ao encará-lo nos olhos.
Eram os olhos mais impressionantes e amarelados que Geraldo já tinha visto. A única pessoa que ele conhecia com olhos tão cativantes era Selma. Finalmente, Geraldo encontrou a força e coragem para sorrir para Denise, tentando aliviar seus medos. Só pareço assustador, mas na verdade sou bastante amigável. É um prazer te conhecer. Pode me contar um pouco mais sobre você? Disse ele. Denise, aliviada, começou a relaxar um pouco enquanto compartilhava sua história. Eu aprendi a cantar com a minha mãe, ela é uma cantora incrível. E como se chama sua mãe, menina? Denise respondeu sem hesitar. Minha mãe se chama Selma. Minha avó sempre quis que nos mudássemos para esta cidade, dizia que aqui teríamos mais oportunidades. Por isso, quando ela faleceu há alguns meses, minha mãe e eu nos mudamos para cá. Enquanto Denise contava sua história, a confusão e a preocupação eram evidentes no rosto de Geraldo. Ele parecia estar lutando para processar a informação, com as mãos tremendo ligeiramente. A possibilidade de Denise ser sua filha começou a se formar em sua mente. Onde está sua mãe agora? Denise respondeu. Ela está no hospital e não sabe que estou aqui. Depois que Selma adoeceu, Denise usava sua bela voz para ganhar algum dinheiro extra cantando nas ruas. Inicialmente, se viravam e tinham dinheiro suficiente para comida e aluguel. No entanto, à medida que sua mãe adoeceu, elas não conseguiram mais se manter e acabaram sendo despejadas do pequeno apartamento. Selma e Denise se encontraram em uma situação desafiadora, lutando para garantir um novo lugar acessível para chamar de lar. Geraldo, ao ouvir isso, sentiu um peso enorme em seu coração. Sabia que tinha que fazer algo para ajudar, não apenas pela possível conexão com Denise, mas também porque era o certo. Geraldo se levantou com lágrimas correndo por seu rosto e olhou para Denise. Precisamos ir ver sua mãe agora, vou te levar até ela. Denise ficou surpresa e feliz por alguém a levá-la até o hospital. Natália observava a cena curiosa ao ver o chefe entrar com a garota no carro. Por que me olha assim, Natália? Não é o que você está pensando. Você me conhece, depois te explico, disse Geraldo. Natália acenou para ele afirmativamente, ela realmente sabia que o chefe era uma boa pessoa. Quando Geraldo e Denise chegaram ao hospital já era noite. Infelizmente, devido à falta de seguro médico de Selma, ela estava em um hospital decadente. Denise esperou pacientemente no corredor enquanto Geraldo entrava no quarto de Selma. Seu coração acelerou ao vê-la deitada na cama, inconsciente de sua presença. Ele ficou ali observando-a enquanto as lembranças perdidas inundavam sua mente. Apesar das olheiras e da figura magra devido à doença, a beleza natural de Selma ainda brilhava, não permitindo que sua doença a apagasse. Geraldo se aproximou lentamente da cama e sentou-se na beirada, segurando a mão dela e olhando seu rosto por um longo tempo. Uma onda de tristeza o inundou, e ele lutou contra o desejo de chorar no silêncio daquele quarto de hospital. Geraldo enfrentava as consequências de suas decisões passadas e a realidade de um presente que nunca imaginou. Geraldo, lutando para conter suas lágrimas, sentiu um ardor na garganta enquanto fechava os olhos. A imagem de Denise apareceu em sua mente, deixando poucas dúvidas de que ela era sua filha. A semelhança entre eles era inegável, solidificando ainda mais suas suspeitas. As emoções que ele tentava controlar finalmente o dominaram, e algumas lágrimas caíram na mão de Selma, revelando os avassaladores sentimentos que se acumulavam dentro dele. Os olhos de Selma, pesados pelos sedativos, se abriram lentamente ao sentir as lágrimas em sua mão. Com a cabeça ligeiramente inclinada, olhou para Geraldo, revelando a profundidade da emoção naquele momento. Selma franziu a testa, ainda sonolenta, tentando entender a situação e compreender a comovente cena diante dela. Geraldo, é você mesmo? Como me encontrou aqui? Sinto muito, Selma, sussurrou Geraldo com a voz carregada de arrependimento. Selma estava muito fraca para responder imediatamente. Mas talvez tenha sido sua generosidade que a levou a simplesmente oferecer um sorriso de perdão. Está tudo bem, sussurrou suavemente. Não, não está tudo bem. Sinto muito, Selma. Não cumpri minha promessa, disse Geraldo entre lágrimas que agora fluíam ainda mais livremente, apesar das suas próprias lágrimas. Selma continuou sorrindo, sua expressão servia apenas para realçar sua beleza, adicionando uma ternura calorosa à sua expressão. Por favor, cuide da Denise, rogou Selma.
Alguns minutos depois, enfermeiras entraram na sala e começaram a se preparar para retirar Selma do quarto. Denise, sobrecarregada de emoção, chorou alto enquanto enterrava seu rosto no ombro de sua mãe. Selma gentilmente acariciou o cabelo da filha, oferecendo o consolo que podia neste momento doloroso. Tudo vai ficar bem, prometeu Geraldo, olhando para Selma e Denise. Selma, com uma voz fraca, mas cheia de carinho, tentou tranquilizar sua filha. Denise, chorando inconsolavelmente, mal conseguia se controlar. Mamãe, te amo tanto. Promete que não vai me deixar sozinha, por favor. Não ficarás sozinha, querida. Agora tens teu pai, respondeu Selma. Olhando para Geraldo, Denise encarou-o com olhos cheios de dúvida, e finalmente, um lampejo de raiva. Geraldo entendeu a complexidade das emoções de Denise, queria oferecer-lhe um abraço reconfortante, mas se conteve, dando-lhe espaço para processar a informação. Sinto muito, filha. Não sabia nada sobre você. Se soubesse de sua existência, teria feito tudo o que estivesse ao meu alcance, até dar minha vida por você. Por favor, perdoe-me, rogou Geraldo, com uma voz repleta de sinceridade e arrependimento. Selma segurou a mão da filha e a acalmou suavemente, dizendo: Querida, teu pai tem um bom coração. Éramos muito jovens. Ela reconheceu as decisões e circunstâncias do passado, sublinhando as boas intenções de Geraldo. Enquanto as enfermeiras levavam Selma e se preparavam para colocá-la na ambulância, Geraldo informou que havia organizado tudo em uma clínica privada. Ela será cuidada e estará de volta conosco logo, disse ele. Quando a ambulância partiu, Geraldo disse a Denise: Vamos para casa. Ele esperou a reação dela. Denise ficou imóvel, exausta pelas revelações e emocionalmente sobrecarregada. Geraldo abriu a porta do passageiro de seu carro para ela, sem dizer nada. Denise finalmente entrou, com uma expressão ainda sem emoção, marcada pelo cansaço das revelações e incertezas. Mal notou o que Geraldo tinha feito o tempo todo. Depois de chegar ao destino, Geraldo se aproximou de Denise, parando a uma curta distância dela. Abriu os braços como se pedisse permissão para abraçá-la. Com um pequeno passo em direção a ele, ela finalmente apoiou a mão em seu peito, aceitando o abraço. Foi a primeira vez que Geraldo abraçou sua filha, sentindo uma incrível sensação de felicidade e satisfação ao saber que aquela garota com cabelos sedosos e ombros marcantes era sua própria filha, enchendo-o de um orgulho paternal que nunca havia experimentado antes. Obrigado por me dar uma chance, sussurrou ele. Levou um tempo para Denise se adaptar a viver na casa de um estranho, especialmente quando o estranho também era seu pai. No entanto, à medida que os dias passavam, começaram a construir uma relação e a se entender lentamente, forjando um vínculo que tinha estado ausente por tanto tempo. No dia seguinte à transferência de Selma para uma acolhedora clínica privada, Geraldo foi visitá-la. Era um dia lindo e fresco após uma noite de chuva intensa. O rosto de Geraldo estava radiante de alegria e satisfação, pois em apenas um dia, havia encontrado uma família. Antes de ir para a clínica, Geraldo decidiu parar no restaurante. Como sempre, o lugar estava cheio de clientes, mas ele conseguiu chamar a atenção de Natália, a gerente, para uma breve conversa. Quem teve a ideia de que Denise cantasse aqui? Perguntou Geraldo. Natália ficou preocupada. Desculpa, Geraldo, foi ideia minha. Pensei que Denise tinha uma voz linda e um talento desperdiçado nas ruas. Geraldo interrompeu a explicação de Natália. Então você está me dizendo que trouxe Denise da rua? Perguntou. É isso mesmo, disse a gerente confusa. Geraldo olhou para Natália com um olhar sério, que gradualmente se transformou em um sorriso. Relaxe, você fez um excelente trabalho. Merece um aumento de salário, disse ele, com um tom de gratidão. Natália suspirou aliviada e começou a rir. Caramba, você me assustou. Depois de explicar para Natália quem realmente era aquela garota, a gerente ficou chocada com a revelação e ela chegou a ficar emocionada por ter feito parte deste reencontro. Depois de contar à funcionária sobre a descoberta da filha, Geraldo foi à clínica onde Selma estava internada. Os médicos deram a Geraldo uma atualização sobre o estado de saúde de Selma. Ele olhou pela janela para seu quarto e viu 3 profissionais de saúde cuidando dela. Geraldo sentiu a esperança de que Selma se recuperaria em breve. Com um grande buquê de flores em mãos, entrou na sala onde Selma estava descansando. As enfermeiras, ao verem Geraldo, decidiram deixá-los sozinhos por um tempo.
Geraldo colocou o buquê em uma mesa próxima e sentou-se ao lado da cama de Selma. Como você se sente? Perguntou ele. Me sinto muito melhor. Obrigada por tudo, respondeu Selma. Nada do que eu fizer irá compensar tudo o que você passou. Deixe que eu cuide de vocês agora, disse ele. Um mês depois, Selma recebeu alta da clínica. Ela parecia tão bonita quanto saudável. Natália estava ocupada decorando o restaurante para o jantar daquela noite. Denise estava nervosa enquanto se preparava para cantar no palco para seus pais. A noite prometia ser inesquecível, não apenas pela reunião familiar, mas também pela celebração de uma nova etapa em suas vidas, marcada pela reconciliação, amor e esperança. E você? Já vivenciou algum reencontro emocionante em sua vida? Você tem alguém no seu passado que gostaria de reencontrar? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.